Constituição e Justiça da primeira... Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia se reúne neste momento no plenarinho 4 da Casa para analisar o parecer ao projeto de lei 2173 de 2015. A proposição é de autoria do governador do Estado e do presidente do Tribunal de Justiça. Tramita em primeiro turno e em regime de urgência. O projeto autoriza a utilização de parcela dos depósitos judiciais realizados em processos vinculados ao TJ para o custeio da Previdência Social, de precatórios e da assistência judiciária, além de amortização da dívida com a União. O parecer pela constitucionalidade já foi dado, mas os deputados pediram o avulso, a distribuição de avulso, que é um instrumento regimental que concede mais 6 horas para que os parlamentares analisem o parecer. Vamos acompanhar agora a reunião. Passe essa primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de lei número 2173 de 2015, em primeiro turno, de autoria do governador do Estado e do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a utilização de parcela dos depósitos judiciais realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o custeio da Previdência Social, do pagamento de precatórios e da assistência judiciária, bem como a amortização da dívida com a União. Informo que em reunião anterior foi distribuído avulso do parecer deste relator, deputado Leonídio Bolsas, que presido a comissão, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Em discussão, o parecer. Para discutir. Com a palavra para discutir, deputado Bonifácio Mourão. Tem jeito de ligar meu microfone? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vamos começar pelo relatório do eminente deputado Leonídio Bolsas, quando ele faz referência aos aspectos de depósitos que vieram a ser realizados para conta específica do Estado na transferência de recursos. Peraí. Desculpa, Mourão. Nós vamos fazer alguma apreciação sobre o relatório do eminente deputado Leonídio Bolsas. Diz ele, de acordo com o texto da mensagem que encaminha a propósito, o projeto de lei faz-se necessário em razão do alto déficit orçamentário verificado no corrente exercício financeiro. Então, a primeira observação é que, pela decisão, por orientação do Banco Central, o Banco Central entendeu que Minas Gerais deixou um superávit primário de 3 bilhões e 100 milhões, que foi o maior do país. O segundo superávit primário foi do Rio Grande do Sul, de mais de 900 milhões. Então, em razão disso, se sabe que, ao final do governo Alberto Pinto Coelho, a receita superou a despesa em 3 bilhões e 100 milhões de reais, decisão orientada pelo Banco Central. Ainda, ressalta que medidas semelhantes a contida no projeto em exame vêm sendo adotadas por inúmeros estados da Federação, a exemplo dos estados do Rio de Janeiro e Paraná. Muito bem. O estado do Rio de Janeiro adotou, primeiro que está subjúdice. Existe em andamento uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Estado do Rio de Janeiro, contra o Estado do Paraná e contra o Estado do Rio Grande do Sul, foram os 3 que adotaram. E o Estado do Rio de Janeiro, aqui, o governador Pimentel do PT está pedindo 75%. Estado do Rio de Janeiro, 25%. Não foi feita essa diferença no relatório do ilustre relator. Paraná, 30%. E no Estado do Paraná, são 30%. E a decisão do Estado do Paraná, aquilo que foi aprovado no Estado do Paraná, foi suspenso pelo Conselho Nacional de Justiça.
Então, aquela decisão que foi suspensa pelo Conselho Nacional de Justiça não pode servir de parâmetro para a votação nossa aqui e nem poderia, a meu ver, ser citado no relatório do ilustre relator, deputado Leonídio Bolsas, conforme mostraremos aqui através da leitura daquela decisão. Muito bem. Entendemos, diz o relator, entendemos que a matéria insere-se no âmbito da legislação concorrente por se relacionar ao direito financeiro. No que tange à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, entendemos que a edição de norma que implique interferência no plano de alocação de receitas do Estado, como ocorre no caso em tela, atrai a iniciativa do Poder Executivo nos termos do artigo 165 da Constituição da República. Ao mesmo tempo, como o tema está relacionado. Então, vamos ao artigo 165 da Constituição Federal. Vamos ver o que o artigo 165 fala a respeito da questão, já que ele foi citado pelo relator da matéria. Claro que o relator deveria ter citado o artigo 165, o parágrafo e o inciso, e não simplesmente citar o artigo 65, que tem 8 parágrafos e 7 incisos. Então o leitor fica perdido, relator. Vossa Excelência, deputado Leonídio Bolsas, com todo o respeito que merece da nossa parte, cita o artigo 165. Se Vossa Excelência conferir esse artigo, ele tem inúmeros incisos e inúmeros parágrafos. Nós gostaríamos de saber em qual parágrafo e em qual inciso Vossa Excelência fundamenta o seu relatório para dizer que tem fundamento constitucional. Mas Vossa Excelência, deputado Leonídio Bolsas, continua também dizendo que o Tribunal de Justiça tem legitimidade e competência para assinar, juntamente com o governador, semelhante projeto, autorizado que estaria pelo artigo 96 da Constituição Federal. Então, vamos ao artigo 96, para ver se tem mesmo. Vamos ver, deputados, com muita atenção, o que fala o artigo 96 da Constituição Federal, citado aqui pelo deputado ilustre relator Leonídio Bolsas. Artigo 96. Compete privativamente: 1. Aos tribunais. Letra A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos. Letra B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e a dos juízes. C. Prover na forma prevista nesta Constituição os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. D. Propor a criação de novas varas judiciárias. E. Prover por concurso público de provas de títulos obedecido o disposto da 169, etc. F. Conceder licença, férias e outros afastamentos. Não. Item 2. Ao Supremo Tribunal Federal. Então, deputado Gustavo Haddad, no artigo 96, citado pelo ilustre relator, deputado Leonídio Bolsas, não há definição de competência para o presidente do tribunal assinar projeto semelhante. Está claro, basta quem quiser acompanhar a Constituição Federal, artigo 96, citado como fundamento pelo relator e que nós estamos acabando de ler nesse instante. Então, Vossa Excelência, deputado relator, há de convir que a assessoria deveria tê-lo assessorado melhor, ou então não encontrou fundamento. Citou artigo sem falar parágrafo e inciso, e depois citou o artigo 96, que não dá essa competência para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O artigo 96 da Constituição Federal. Mas eu gostaria, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de fazer algumas outras observações que me parecem importantes. Porque nós estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça dando parecer sobre um projeto que está transferindo recursos para a conta do Estado no valor aproximado de 6 bilhões de reais inicialmente. E depois mais 70% do total de 8 bilhões que vão transferir praticamente 8 bilhões de reais para a conta do Estado. Então, claro que nesta Comissão de Constituição e Justiça nós temos que fazer um exame mais aprofundado. E é o que nós estamos procurando fazer através desse nosso voto. No Paraná, nós já falamos que foi apenas 30%,
e que a decisão lá, o projeto aprovado, foi suspensa a sua aplicação pelo Conselho Nacional de Justiça. E no Rio de Janeiro, apenas 25%. Ora, quanto à iniciativa, nós queremos dizer que 2 poderes são autores. O projeto de lei foi assinado em conjunto pelo governador e pelo presidente do Tribunal de Justiça. E isto é inédito. Nós nunca tivemos isso na história de Minas Gerais. A iniciativa conjunta dos poderes, aliás, foi uma exceção só entre 98 e 2003 para regularizar uma situação do Supremo Tribunal Federal. Depois, pronto, não pode mais fazer isso. Assim, pode-se concluir que há no projeto um claro e insanável vício quanto à iniciativa, porque o artigo 66, os artigos 65 e 66 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que dão atribuição de iniciativa de projeto, eles são muito claros quando falam que quem tem iniciativa de projeto de lei para remeter a esta casa são, respectivamente, quem tem iniciativa é a mesa da Assembleia, o Tribunal de Contas, o governo, Poder Executivo, o governo do Estado e o Tribunal de Justiça. Não há nenhuma previsão para iniciativa conjunta de governador e presidente do Tribunal de Justiça. Então, nós estamos à frente de um vício insanável. Competência para legislar, senhor presidente, senhores e senhores deputados, é da União. Por que é da União? A matéria tratada no projeto insere-se no âmbito das previstas no artigo 22, item 1 da Constituição Federal. Quando eu cito o artigo, quem tiver a Constituição, por favor, acompanhe comigo, que nós estamos falando em cima da Constituição Federal. De acordo com a jurisprudência clara do Supremo Tribunal Federal, a lei que versa sobre depósitos judiciais é de competência legislativa exclusiva da União, por tratar, deputado Roberto Andrade, que é da área, por tratar de matéria processual, inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, na DIN número 2.909, no caso do Rio Grande do Sul, proferida em 12 de maio de 2010, relator, ministro Aires Brito. No âmbito da União, confirmando o entendimento, estão em vigor as leis 10.819, que depois ficou em vigor a Lei 11.429 de 2006, que, semelhante ao processo em discussão, mas não idênticas, destinam parte dos recursos dos fundos do Judiciário para pagamento de precatórios em estados e municípios. Também encontra-se em tramitação no Senado Federal o projeto de lei número 183 de 2015, de autoria do senador José Serra, que permite aos entes federados a utilização de recursos dos processos em que o poder público seja parte. Apenas esse, processo em que o poder público seja parte. Para o pagamento preferencial de precatórios, não se prevendo o pagamento de despesa e custeio de pessoal. O que nós vamos chegar aqui à conclusão é o absurdo que está havendo confisco, até se falar em confisco de depósitos particulares. Muito bem. Ainda nós teríamos comentários a respeito da questão do fundo. Necessidade de observância dos requisitos previstos na lei complementar número 91, de 19 de janeiro de 2006, para a instituição de um fundo contábil. Minas Gerais é um dos poucos estados da federação que conta com lei complementar específica disciplinar a criação de fundos contábeis. Trata-se aqui de previsão expressa no artigo 159.2 da Constituição Federal. Este é um aspecto que torna distinto o processo em Minas Gerais e que impede a utilização de exemplos extraídos de outros estados. Mas, senhor presidente, quando nós falamos que a lei lá no Paraná, que autoriza a transferência de depósito, nós falamos que ela foi suspensa pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos aqui com comprovante, com site. CNJ proíbe a transferência de depósitos judiciais ao governo do Paraná. Conselho Nacional de Justiça... O Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade, nesta terça-feira, 22 de outubro,
proibir a formalização de convênio ou qualquer outro ajuste que possibilite a transferência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para o Poder Executivo Estadual de valores de depósitos judiciais e de recursos não tributários. Com a decisão, os recursos deverão permanecer em instituição financeira oficial, no caso, a Caixa Econômica Federal. A OAB recebe, que o recurso foi da OAB. A OAB recebe com satisfação a decisão definitiva do CNJ, que protege bilhões de reais dos jurisdicionados paranaenses. Esta decisão nos dá a certeza do dever cumprido, disse o presidente da OAB do Paraná, doutor Juliano Breda. Mas ainda, dentro desta decisão do Conselho Nacional de Justiça, nós gostaríamos de ler apenas 2 tópicos, que é uma decisão grande, com conteúdo bem fundamentado. Mas o que eles falam? O que o Conselho Nacional de Justiça fala em caso idêntico? Até porque este projeto de lei que nós estamos votando aqui, do governador Pimentel, do PT, é quase idêntico ao projeto de lei lá do Paraná. Então, é apropriado nós comentarmos bastante aqui o projeto de lei do Paraná, porque foi aonde o governador buscou inspiração. Então, nós vamos ver aqui o que falou o Conselho Nacional de Justiça sobre o projeto de lei aprovado lá no Paraná. O que fala? Em razão do fato noticiado, o então conselheiro Silvio Rocha proferiu nova decisão liminar, ratificada posteriormente pelo plenário, para 1. Sustar os efeitos da decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, datada de 22 de julho do corrente ano, que aprovou o referido anteprojeto de lei complementar e, com isso, retirar ainda que provisoriamente a iniciativa do Poder Judiciário daquele anteprojeto, fato que deverá ser comunicado imediatamente ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 2. Proibir qualquer autoridade do Poder Judiciário do Estado do Paraná, inclusive o seu presidente, de transferir por qualquer instrumento jurídico para o Poder Executivo valores relativos aos depósitos judiciais recolhidos em instituição financeira oficial, contratada pelo Poder Judiciário até o julgamento do mérito do presente procedimento. Então, o Conselho é taxativo a respeito. Mas eu quero aqui também, senhor presidente, senhores e seus deputados, trazer uma posição da Caixa Econômica Federal, que era a instituição financeira onde eram feitos os depósitos, pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O que a Caixa Econômica Financeira vem falar a respeito? Instada a se manifestar como terceira interessada, que é o caso aqui de se manifestar também o Banco do Brasil como terceiro interessado. A Caixa Econômica Federal pugnou pelo deferimento do pedido formulado pela OAB, relata que pactuou um contrato de prestação de serviço com o Tribunal de Justiça do Paraná no dia 12 de julho de 2012 e que vem cumprindo todas as suas obrigações, em especial o repasse de 0,23% do saldo médio mensal apurado, o que representa, em média, o depósito de 12 milhões de reais na conta do Tribunal. Impugna os termos do Decreto Judiciário número 940/2013, sob o argumento de ter alterado substancialmente o modelo de administração dos depósitos judiciais e criado obrigações não previstas originalmente no contrato, a exemplo da exigência de sua inclusão no Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF. Além disso, o decreto previu a possibilidade de rescisão contratual no prazo de 15 dias, caso não cumpridas as obrigações que enumera, sendo que a Caixa investiu R$ 2.870.997 para se adequar ao contrato originalmente celebrado com instalação de 33 agências e postos de atendimento, os quais serão desinstalados em caso de rescisão do contrato com inegável prejuízo àquela empresa pública em razão da alteração abrupta do contrato. Informa, ao final, que disponibiliza 134 empregados para atender o Judiciário Paranaense, o que lhe gera uma despesa mensal de R$ 7.463.316. Então, a situação nossa, desde que a origem, a inspiração vem do Paraná, é idêntica. O Banco do Brasil
com certeza vai gritar do mesmo jeito. Houve licitação regida pela Lei 8666. Trata-se de um contrato bilateral que não pode ser rescindido por uma só parte. Seus ônus pesados, as consequências pesadas dessa situação, é o que nós estamos votando de uma forma assodada, no afogadilho, e que não pode acontecer. Nós estamos, deputados, procurando aprofundar uma questão para ressalvar a nossa responsabilidade aqui nessa Comissão Técnica de Constituição e Justiça. Nós não podemos, nessa situação, a meu ver, dar um parecer dizendo que esse projeto é constitucional, porque ele não é constitucional. E nós vamos, para finalizar, senhor presidente, encaminhar a Vossa Excelência. Eu agradeço muito, mais uma vez, a atenção que Vossa Excelência tem dado a esse deputado e a tolerância em ouvir o nosso pronunciamento, o nosso voto, mas Vossa Excelência está vendo que nós estamos inteiramente dentro do tema, estamos fundamentando o nosso voto, nós não estamos obstruindo, nós estamos fundamentados, nós estamos procurando razões que sedimentam o nosso procedimento aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós vamos apresentar a Vossa Excelência um voto em separado e vamos fundamentá-lo nos termos do artigo 139 e 316 da Resolução número 5.176 de 1997, que contém o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, combinado com os artigos 57, item 14, B, e 107, parágrafo 1º da Resolução número 17 de 1989, que aprova o regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, nós estamos combinando o nosso regimento com o regimento da Câmara dos Deputados, o que é permitido e recomendado pelo regimento interno desta Casa. Apresentamos voto em separado. E a fundamentação é a seguinte. A proposição em exame tem como objetivo possibilitar que os depósitos judiciais em dinheiro vinculados a processo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, existente da instituição financeira encarregada de custodiá-los, contabilizado na data da publicação da lei de que resultar a eventual aprovação e sanção da matéria, possam ser transferidos para a conta específica do Estado de Minas Gerais, para fins de custeio da Previdência Social, do pagamento de precatórios e da assistência judiciária, bem como a amortização da dívida com a União. Para concretizar e para viabilizar a apropriação dos recursos financeiros definidos no artigo 1º, o projeto estabelece vários procedimentos e define algumas condições que serão examinadas detalhadamente mais adiante e que ofendem o ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Preliminarmente, entretanto, devem ser analisados os aspectos relacionados com a competência legislativa do ente federado e a iniciativa no processo legislativo, dado que essas condições devem ser satisfeitas para que se possa prosseguir no exame da matéria. Número 1. Competência estadual para legislar sobre a matéria. O Estado é incompetente e nós vamos provar aqui. Não cabe ao Poder Legislativo Mineiro discutir e votar a matéria, pois ela insere-se claramente no âmbito da competência exclusiva da União, como, aliás, reconhecem os seus autores, os autores do projeto, governador do Estado e presidente do Tribunal de Justiça, reconhece. Deputado Bonifácio Mourão, como o prazo de Vossa Excelência era de 5 minutos, essa presidência entende que Vossa Excelência está apresentando um voto em separado, mas para que a comissão siga o seu trâmite normal, nós gostaríamos de suspender a sessão por alguns minutos para que outra comissão use deste espaço para abertura de seus trabalhos. Eu agradeço a Vossa Excelência. A sessão está suspensa. Inclusive, tomar uma água. Que eles vão abrir a FFO. Neste momento, os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça foram suspensos para que a outra comissão, que acontecerá em seguida, está dentro do prazo regimental, inicie os trabalhos, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Solicito aos deputados e aos deputados que registram presença nos postos de habilitação. Com a palavra, o deputado Roberto Andrade, para proceder à leitura da reunião anterior.
Eu solicito, presidente, a dispensa da leitura da Não havendo quem se opõe ao requerimento. Neste momento, os deputados abriram a reunião conjunta da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e da Comissão de Administração Pública, que acontecerão a partir do momento que a CCJ emitir parecer em relação ao projeto que está sendo analisado. Os trabalhos, então, ficam dependendo da Comissão de Constituição e Justiça, que retoma agora a análise do parecer. A sessão está reaberta. Continua com a palavra o deputado Bonifácio Mourão. Nós falamos, senhor presidente, sobre a questão da competência estadual para legislar sobre a matéria, e nós afirmávamos que o Estado não tem competência legal para legislar sobre essa matéria. E por que não tem? Não cabe ao Poder Legislativo Mineiro discutir e votar a matéria, pois ela insere-se claramente no âmbito da competência exclusiva da União, como, aliás, reconhece os seus autores, isto é, o governador Pimentel do PT e presidente Pedro Bittencourt, desembargador Pedro Bittencourt, do Tribunal de Justiça, que excluem, os autores excluem expressamente, no parágrafo 2º do artigo 1º do projeto, os depósitos judiciais tributários já transferidos ao Estado de Minas Gerais e aos municípios por força de lei. Qual é a lei? Por força de qual lei? Da lei, deputado Felipe Atier, da lei 11.429, que é federal. Então, eles citam a lei, que é federal, se baseiam nela e querem revogá-la através de uma lei estadual. Para mim, isso é inovação no direito. Inovação que eu não aprendi todos os anos que eu cursei na faculdade da Universidade Federal aqui, e que é uma inovação completa e absoluta, uma lei estadual revogar uma lei federal. E é o que está acontecendo aqui. A lei a que se refere aos autores, a lei a que se refere aos autores da poluição é a Lei Federal 11.429, de 26 de dezembro de 2006, que dispõe sobre os depósitos judiciais de tributos no âmbito dos estados e do Distrito Federal, revoga a Lei 10.432, de 3 de julho de 2002, e dá outras providências. Ora, como confessam os autores do projeto, se a lei federal aplica-se à matéria em exame, não há nenhuma possibilidade jurídica de regulamentação por parte do Estado-membro, a não ser que se declare previamente e nos próximos dias a inconstitucionalidade de uma norma federal que está em vigor, sem contestação, há quase uma década. A competência legislativa federal para disciplinar a matéria encontra reforço em outro argumento. Está em tramitação no Senado Federal o projeto de lei número 183 de 2015, de autoria do senador José Serra, que visa introduzir novas condições para a utilização dos depósitos judiciais, revogando a lei 11.409 de 2006. Mas o argumento definitivo pode ser encontrado facilmente em decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou aguardar um pouco, porque eu estou procurando fundamentar e eu acho muito importante. Nós estamos apreciando um projeto de 6 a 8 bilhões de reais. E eu não estou brincando, eu estou levando a sério essa questão. Mas o argumento definitivo pode ser encontrado facilmente em decisão do Supremo Tribunal Federal. Na ação direta de inconstitucionalidade número 2009, do Rio Grande do Sul, julgada em 12 de maio de 2010, tendo como relator o ministro Aires Brito, a Corte Suprema assim decidiu: lei que versa sobre depósitos judiciais é de competência exclusiva da União, por se tratar de matéria processual, inciso 1 do artigo 22 da Constituição Federal. Eu estou falando de acordo do Supremo Tribunal Federal. Nada mais claro e direto do que o texto extraído do acordo. Entretanto, o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, manifesto no parecer do ilustre relator deputado Leonídio Bolsas, distribuído em avulso, é no sentido de que se trata aqui de matéria relacionada com o direito financeiro, o qual, nos termos do artigo 24, item 1 da Constituição Federal, insere-se no campo da legislação concorrente entre os entes da Federação. Está contrariando o acordo do Supremo Tribunal Federal, onde é relator o ministro Aires Brito, que eu estou acabando de ler.
É bastante provável que o relator, embora não cite expressamente, tenha buscado a fundamentação para o seu argumento no posicionamento do ministro Eros Grau, relator da ADIM número 3.458/2008, julgado em 2008, quando foi declarado inconstitucional a Lei 15.010 de 2004, do qual o Estado de Goiás, que visava instituir o Sistema Único de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais naquele Estado. Para a compreensão da questão, é preciso, no entanto, buscar no inteiro teor do acordo a verdadeira definição do Supremo Tribunal Federal quanto à natureza desse tipo de norma, dado que o parecer do relator, deputado Leonídio Bouças, não aborda a questão em sua integralidade, apenas opina no sentido de que se trata de matéria de direito financeiro. Transcrevemos um pequeno diálogo elucidativo entre os ministros Menezes Direito, Marco Aurélio e Carlos Brito. Isso está nas páginas 308 do processo da ADIM 3.458. O que eles falam em resumo? O excelentíssimo senhor ministro Menezes Direito, senhor presidente, apenas uma observação. Pelo que eu estou lembrado, o voto eminente ministro Eros Grau não enfrenta na mesma linha o tema da configuração do depósito como direito processual. Eu entendi que em seu voto o eminente relator afasta esta argumentação com base em precedente desta Corte em ação direta de inconstitucionalidade. Como verifico, a existência de votos alterando esse precedente, seria muito prudente que fixássemos uma orientação, porque a fundamentação de Sua Excelência manterá os precedentes no que concerne a configuração do tema como direito processual. E, para evitar um futuro conflito, seria prudente que a Corte examinasse esses aspectos antes da proclamação. O senhor ministro Marco Aurélio, e veja Vossa Excelência, se não entendermos ser uma matéria de índole processual, teremos conflito entre o diploma federal que regeu a situação, inclusive quanto aos estados e à legislação do próprio estado. O senhor ministro Carlos Aires Brito, no caso, é matéria de processo e não de procedimento. Esta distinção é importante para não se alegar que, em matéria de procedimento, o Estado-membro tem competência legislativa concorrente. Em matéria de procedimento e não matéria processual, porque são diferentes. E eu estou trazendo aqui à colação um diálogo entre vários ministros do Supremo Tribunal Federal que tiraram toda a razão do ministro Eros Grau, que foi base de Vossa Excelência. O ministro César Peluso e o ministro Gilmar Mendes também expressaram na ocasião concordância expressa quanto aos fatos de que se trata de matéria inequivocamente processual, no que foram acompanhados pelos demais ministros. E se isto não bastasse, no posterior julgamento da ADIM 2909 em 2010, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se trata de matéria processual, este entendimento foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal. Não há, portanto, argumento jurídico que possa validar norma estadual, quando já se definiu no Supremo Tribunal Federal que é a matéria de competência da União. Há inúmeros precedentes nesta Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de que não merece prosperar matéria que guarde identidade com normas declaradas inconstitucionais na mais alta Corte brasileira. Ou seja, em caso dessa natureza, em que há precedentes claros no Supremo Tribunal Federal, não há possibilidade de o projeto em exame continuar a tramitar nesta Casa Legislativa. Como afirmou corretamente o deputado professor Neivaldo, relator do projeto de lei número 808 de 2015, em parecer aprovado por unanimidade nesta comissão há pouco mais de um mês. Este é apenas um exemplo extraído entre os 102 projetos que já receberam parecer pela inconstitucionalidade até a data de hoje. Além do argumento jurídico, não há argumento lógico que possa justificar a validade normal, a validade de norma estadual, quando os próprios autores da matéria confessam estar a mesma sujeita à aplicação de lei federal em vigor. A forma de repartição de competências consagrada na Constituição Federal não comporta a interpretação de que uma matéria de competência exclusiva da União, sobre a qual já existe lei em vigor, que não pode ser objeto de delegação,
possa ser parcialmente regulada por entes distintos da Federação. Ou seja, no parágrafo 2º do artigo 1º da proposição está inscrita, de forma inequívoca, a sua inconstitucionalidade formal. E só isto já deveria bastar para a decisão desta comissão. A iniciativa do processo legislativo. A Comissão de Constituição e Justiça deve examinar, além do aspecto preliminar relativo à competência estadual, a validade constitucional da iniciativa na matéria. O projeto de lei 2173 de 2015 é inédito na forma de sua apresentação. Temos pela primeira vez nesta Casa Legislativa uma iniciativa conjunta de 2 titulares de poder. E, se antes não houve, é porque não se admite tal exercício no processo legislativo no Brasil e em Minas Gerais. O Supremo Tribunal já proclamou serem as regras do processo legislativo versadas na lei fundamental aplicáveis aos estados por força do princípio da simetria, afirmou o ministro Marco Aurélio, relator em decisão unânime da ADIM 2940 do Espírito Santo, proferida em 11 de dezembro de 2014. Este é apenas um exemplo, entre vários que podem ser facilmente encontrados no repositório da jurisprudência do Supremo Tribunal. A inédita iniciativa conjunta não encontra amparo no artigo 61 da Constituição Federal, no artigo 65 da Constituição Estadual ou no artigo 186 do Regimento Interno. Logo, ela inexiste. E, inexistindo, não há formalmente uma matéria a tramitar. Uma suposta argumentação no sentido de que a participação do presidente do Tribunal de Justiça na apresentação da proposição seria indispensável para a sua validade jurídica também é bastante frágil e já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal. Na mesma ADIM, número 2.909 do Rio Grande do Sul, já citada, o Supremo assim se manifestou. É inconstitucional por extravasar os limites do inciso 2 do artigo 96 da Constituição Federal, lei que institui sistema de gerenciamento dos depósitos judiciais, fixa a destinação de rendimentos líquidos decorrentes da aplicação de depósitos no mercado financeiro e atribui ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário a coordenação e o controle das atividades inerentes à administração financeira de tal sistema. Matéria que não se encontra entre aquelas reservadas à iniciativa legislativa do Poder Judiciário. Se alguma dúvida houver quanto à afirmação, basta ler trecho do voto do ministro relator, que também transcrevemos. O simples fato de que o projeto de lei dispõe sobre tema que direta ou indiretamente envolva a atuação do Estado juiz, não transfere sua iniciativa do projeto para a competência exclusiva do Poder Judiciário. Assim fosse toda lei processual, e nada há mais relacionado com a atividade jurisdicional do que as normas do processo, deveria resultar de projeto deflagrado pelos tribunais. As regras de iniciativa do processo legislativo, obedecendo o princípio da simetria, encontram sua matriz no texto constitucional federal. Não cabe, quanto a elas, qualquer inovação no âmbito estadual. Aquilo que não está expressamente previsto, e especialmente nos casos em que, excepcionalmente, atribui-se iniciativa a agentes que não os membros do Poder Legislativo, não tem validade. Portanto, quanto aos aspectos preliminares da competência legislativa e da iniciativa do processo legislativo, não pode haver qualquer dúvida. A proposição sob exame na sua forma original não deve prosperar nesta comissão. Finalmente, senhor presidente, aspectos específicos da proposição. Natureza do confisco ou expropriação. A proposição em exame permite que sejam apropriados recursos vinculados a depósitos judiciais decorrentes de ações nas quais o Estado é parte. São recursos de terceiros que apenas estão sob guarda temporária do poder público até que se tenha decisão definitiva da ação. Quanto a isto, é importante trazer para o exame desta comissão os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República na ação direta de inconstitucionalidade número 5.099 do Paraná, em que se questiona a validade da Lei Complementar número 159, de 25 de julho de 2013, do Estado do Paraná.
Trata-se de norma que, por sua grande semelhança, provavelmente serviu de inspiração para o projeto ora em exame. Na petição inicial da ADIM 5.099, o Procurador-Geral da República, além de apontar a invasão pelo Estado de competência legislativa exclusiva da União, por tratar-se de matéria prevista no artigo 22.1 da Constituição da República, aponta a ofensa ao Estado Democrático de Direito, manifesta na natureza de confisco presente na proposta. A apropriação dos recursos configuraria mais do que empréstimo compulsório, senão verdadeiro confisco, que é inadmissível em um Estado democrático de direito. Afirma Rodrigo Janot, que também cita os argumentos na mesma linha da ministra Carmen Lúcia, na ADIM 2.855, em que a autorização semelhante se buscava, mas para a utilização de recursos pelo Judiciário e não pelo Executivo. Segundo a ministra, a fórmula é uma expropriação. É quase um confisco, porque estamos tirando aquilo que é obtido com depósitos judiciais e entregando para que o Poder Judiciário, que tem sua carência, possa usar. Isso, aí, no caso, que era inverso, que era o Poder Judiciário. Mas aqui nós estamos diante do Poder Judiciário e passando para o Executivo. Situação inversa, mas com argumentos idênticos. E a seguir, veja, senhores deputados. Deputado Gustavo Haddad. Vamos prestar atenção nas perguntas que a ministra Carmen Lúcia faz. Deputado Antônio Jorge, o que a ministra Carmen Lúcia fala? Vizinha nossa aqui. Veja, Vossa Excelência. E a seguir, indaga a ministra Carmen Lúcia. Primeiro, perguntar ao litigante se ele está de acordo, isto é, aquele que tem dinheiro depositado, se ele está de acordo que o Estado passe o seu dinheiro para a conta. Isso é a ministra Carmen Lúcia perguntando. Perguntaram ao jurisdicionado. Segundo, o sistema comporta este tipo de situação? Terceiro, o Estado pode criar este mecanismo de uso de um direito que não é seu? Isso aqui é a ministra Carmen Lúcia falando. Sou eu não. Estou lendo. Voto da ministra. Estas perguntas da ministra do Supremo Tribunal Federal foram respondidas naquela corte com a declaração em maio de 2010 da inconstitucionalidade da Lei 7.604 de 2010 do Estado do Mato Grosso. Sobre a criação de um fundo, nós tecemos comentários também inconstitucional essa criação do fundo. Eu quero terminar, como se pode perceber, há vícios profundos no projeto, na forma originalmente apresentada, que impede a sua tramitação. Entretanto, a aprovação da matéria, embora de forma distinta da proposta original, mas atendendo ao interesse público, é viável, desde que o seja na forma do substitutivo que apresentamos ao final deste voto em separado. O vício mais grave, o relacionado com a competência estadual para legislar na matéria, pode ser sanado, desde que o texto da proposição aprovada não extrapole o disposto na Lei Federal 11.429, de 26 de dezembro de 2006, que dispõe sobre os depósitos judiciais de tributos no âmbito dos Estados do Distrito Federal. Esta é a norma que permite que percentual dos depósitos judiciais de tributos, ou seja, daqueles em que o poder público é necessariamente a parte da ação, sejam destinados ao pagamento de precatórios judiciais de qualquer natureza e da dívida pública fundada nos Estados. Trata-se ainda da lei mencionada no artigo 1º, parágrafo 2º, do projeto em exame, o que confirma sua validade como fonte para regulamentação no nível estadual. Além disso,
Em decisão recente de 25 de março de 2015, no recurso extraordinário com agravo número 841.303, da relatora ministra Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento anterior, decorrente do julgamento das ADINs 4.357 e 4.445, no sentido de que as dívidas dos Estados, já reconhecidas pela Justiça, decorrentes de ações judiciais, deverão ser pagas até 2020, sem estabelecer, no entanto, qualquer ordem ou cronograma de pagamento. Não há no Estado, no entanto, norma legal que discipline o processo de pagamento dos precatórios, o que pode gerar dificuldades para o cumprimento da decisão da Corte Suprema. Dado que a apropriação dos recursos dos depósitos judiciais, dos depósitos judiciais tributários, podem ser licitamente apropriados pelos Estados para o pagamento dos precatórios e de dívida fundada, e considerando que a decisão do STF não estabelece, como aliás não poderia, percentuais para o pagamento anual dos precatórios existentes, nada impede que o Estado regulamente a matéria. Para isso, portanto, apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste voto, em separado, e o sujeitamos ao exame dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 2.173 de 2015, na forma do substitutivo número 1 que apresentamos. Substitutivo número 1, projeto de lei número 2.173 de 2015, dispõe sobre a utilização de recursos de depósitos judiciais referentes a tributos e acessórios para o pagamento de precatórios de qualquer natureza e da dívida fundada do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os recursos de depósitos judiciais referentes a tributos e acessórios depositados em instituições financeiras oficiais poderão ser utilizados para o pagamento de precatórios judiciais de qualquer natureza e na amortização da dívida pública fundada nos termos da legislação federal em vigor. Parágrafo único. O Estado assegurará que, no mínimo, 20% do valor dos precatórios, apurado em 31 de dezembro de 2015, sejam quitados anualmente nos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, observada a ordem cronológica e as prioridades definidas em lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Eu convido os deputados da oposição para assinarem comigo este voto em separado e peço o apoio de todos os deputados, porque nós não fizemos esse voto em separado sem uma meditação profunda, sem uma pesquisa adequada, conforme procuramos mostrar aqui numa das comissões técnicas da Assembleia Legislativa, na Comissão Permanente de Constituição e Justiça, cujo objetivo maior é examinar a constitucionalidade, juridicidade e legalidade de qualquer projeto de lei. Nós não estamos vendo aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Estado não é parte legítima, não pode o Estado legislar sobre essa matéria, porque a competência é privativa da União, nos termos do artigo 22, item 1 da Constituição Federal e de toda a jurisprudência que lemos aqui. O governador não poderia assinar esse projeto conjuntamente com o presidente do Tribunal de Justiça, porque não há precedente aqui e não tem apoio na Constituição Federal, na Constituição Estadual e muito menos no regimento interno desta Casa. Além disso, ao tomar os recursos de particulares que estão depositados na Justiça, eu estaria um exemplo. Se eu, por exemplo, batesse no carro do deputado Felipe Etier e ele entrasse na Justiça contra mim e ganhasse a ação e eu recorresse contra ele, o juiz poderia exigir que eu depositasse o dinheiro correspondente para, ao final da ação, receber quem ganhar a ação. O Estado agora está pegando esse dinheiro. Isso é justo? Isso é lícito? Como é que o beneficiário vai agir depois? Então, isso não é justo, isso é confuso, isso é complicado.
Nós não podemos deixar matéria semelhante ser aprovada aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado pela tolerância de todos. Muito obrigado. Este é o nosso voto, senhor presidente. E apresentamos a Vossa Excelência. Mas não, para discutir todos os 77 podem, Edu. Pode, é para encaminhar aqui. Esta presidência recebe o voto em separado do deputado Bonifácio Mourão e continua em discussão.